RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV. Para esta terça-feira, abrimos com os principais tópicos. A ONU diz-se preocupada com o congelamento da assistência dos Estados Unidos ao exterior. Em relação a Cabo Verde, não se sabe ainda se o país será ou não afetado. Comissão das Pescas do Parlamento Europeu aprova acordo de pesca com Cabo Verde, que concede aos navios da União Europeia o direito de pescar nas águas do país nos próximos 5 anos. PCFR dos professores, PICV volta à carga e reafirma que existem incompatibilidades, inconstitucionalidades e que o PCFR trouxe mais perdas do que ganhos para a classe docente. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados defende a urgência do país apostar mais na promoção da literacia digital, uma necessidade que Faustino Varela justifica com a prestação de um serviço cada vez mais assente no digital. Observatório dos Direitos Humanos denuncia que as mulheres grávidas na faixa de Gaza enfrentam graves perigos, por vezes fatais, devido aos ataques israelitas e ao cerco imposto desde outubro de 2023. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal. A edição e apresentação do jornalista Orlando Lima. Boa tarde. Ora viva, boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13, aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. A Comissão das Pescas do Parlamento Europeu aprovou hoje um acordo de pesca com Cabo Verde que concede aos navios da União Europeia o direito de pescar nas águas do país nos próximos 5 anos. Numa reunião hoje em Bruxelas, os eurodeputados desta Comissão Parlamentar aprovaram com 22 votos a favor, 4 contra e nenhuma abstenção, um novo protocolo ao abrigo do acordo de pesca, indicou a instituição em comunicado de imprensa. De acordo com o Parlamento Europeu, a luz verde de hoje, que ainda terá de ser confirmada em sessão plenária, permite a 56 navios da União Europeia, Espanha, França e Portugal pescar 7.000 toneladas de atum e espécies afins nas águas de Cabo Verde. Está previsto que a União Europeia pague 770 mil euros por ano para tal, dos quais 350 mil euros serão utilizados para ceder aos recursos halieuticos e 430 mil euros para apoiar as políticas de pescas de Cabo Verde. O novo protocolo vai vigorar até 2029 e tem por objetivo reforçar a cooperação entre a União Europeia e Cabo Verde para desenvolver uma política de pescas sustentável e garantir práticas de pesca responsáveis nas águas de Cabo Verde. A Assembleia Europeia argumenta ainda que o acordo irá contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de Cabo Verde, promover condições de trabalho dignas no setor das pescas do país e melhorar as capacidades científicas. O texto tem de ser agora aprovado pelo Parlamento Europeu numa próxima sessão plenária, o que deverá acontecer já em fevereiro, e depois também aprovado pelo Conselho da União Europeia, os Estados-membros. A ONU está preocupada com o congelamento da assistência dos Estados Unidos ao exterior. Ainda não se sabe se Cabo Verde poderá ser um dos países afetados. É que o programa Millennium Challenge Corporation, MCC, a Cabo Verde está contemplado, estará na mira da administração Trump. Cabo Verde é um dos poucos países beneficiado pela terceira vez com o financiamento do Millennium Challenge Corporation, sendo que nas duas primeiras ocasiões, em 2005 e 2012, foram contemplados um conjunto de investimentos em infraestruturas portuárias e abastecimento de água e saneamento, num total de 176 milhões de dólares. O terceiro compacto do MCC visa promover investimentos estratégicos em setores como a conectividade e mobilidade terrestre, aérea, marítima, digital e humana e deve ser rubricado em abril de 2026. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, promete realizar contactos com o novo presidente dos Estados Unidos da América o mais urgente possível para analisar esta matéria que tem suscitado várias reações.
O secretário-geral das Nações Unidas disse que vê com preocupação o anúncio de pausa na ajuda externa dos Estados Unidos. Um comunicado emitido nesta segunda-feira pelo escritório do porta-voz de Antônio Guterres sublinha que o líder da organização pediu que mais isenções sejam consideradas. O líder da ONU defende que seja cumprida a entrega contínua de atividades humanitárias e para o desenvolvimento, essenciais para as comunidades mais vulneráveis ao redor do mundo, cujas vidas e meios de subsistência dependem desse apoio. Agências de notícias informaram que o Departamento de Estado confirmou o congelamento de quase toda a ajuda externa no final de semana, após a emissão pelo presidente Donald Trump de uma ordem executiva suspendendo esse tipo de auxílio por 90 dias. A medida envolve vários bilhões de dólares em financiamento do Departamento de Estado e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o SAID, aplicados em programas em todo o mundo. O chefe da ONU disse esperar estabelecer contatos com o novo governo dos Estados Unidos sobre o fornecimento de apoio ao desenvolvimento, muito necessário para pessoas que enfrentam os desafios mais difíceis que os países em desenvolvimento atravessam. Guterres ressaltou que os Estados Unidos são um dos maiores provedores de ajuda e é essencial que trabalhe construtivamente com a ONU para moldar em conjunto um caminho estratégico a seguir. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Felipe de Carvalho, da ONU News, a propósito desta preocupação das Nações Unidas. Como já dissemos, que diz estar a ONU muito apreensiva em relação à decisão do presidente norte-americano Donald Trump em fazer o congelamento da assistência dos Estados Unidos da América ao exterior. E, portanto, autoridades cabo-verdianas certamente irão aqui trazer alguma reação sobre este assunto que preocupa o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que quer ter um encontro o mais urgente possível com o presidente Donald Trump. Cerca de 75% dos cabo-verdianos estão insatisfeitos com o funcionamento da democracia e 84% consideram que os políticos não escutam a população. O estudo da afrosondagem Afrobarometer revela ainda que mais de metade dos cabo-verdianos estão insatisfeitos com as condições económicas do país. Reportagem com o José António dos Reis. Em relação às condições económicas, o estudo aponta que mais de metade dos cabo-verdianos, 65%, continua a achar que o país está na direção errada. O inquérito acrescenta que 1/3 dos cabo-verdianos vivem na situação de pobreza, indicadores preocupantes e que prejudicam o desenvolvimento econômico do país, considera o economista e docente universitário António Batista. Então a minha preocupação vai nesse sentido, de que a partir do momento que a população não está satisfeita com a sua condição econômica, eles vão viver no curto prazo, vão adiar consumos, vão querer migrar, as empresas vão postergar investimentos. Sem investimentos não teremos emprego, sem emprego teremos todos os problemas sociais que o país já enfrenta. Então é um grande desafio para a governação alterar esse estado de espírito dos cabo-verdianos. Face a esses resultados, o desafio da governação passa por mudar o estado de espírito dos cabo-verdianos, conclui o economista António Batista. O 10º inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação, conduzido pela Afrosondagem, revela ainda que 75% dos cabo-verdianos estão insatisfeitos com o funcionamento da democracia. Segundo José Semedo, diretor-geral da Afrosondagem, o estudo assinala que a maioria dos cabo-verdianos consideram que os políticos não escutam a população. Ainda que os cabo-verdianos acreditam que a democracia é o sistema político que melhor serve para o país, mas mostram-se insatisfeitos. E é um problema, tem a ver com a questão da forma como os políticos lidam com os cabo-verdianos. A maioria dos cabo-verdianos, 84%, consideram que os políticos pouco ou nada fazem para ouvir aquilo que os cabo-verdianos têm para dizer. Essa também é uma questão de fundo, tem que ser analisada quando nós falamos da crise da democracia, que não é apenas cabo-verdiana, é uma crise, é uma tendência mundial. Nós temos que olhar quais são os instrumentos que nós temos à nossa disposição para debelar os possíveis pontos fracos dentro da nossa democracia. E uma das questões tem a ver com a atenção que os políticos dão aos cabo-verdianos. Hoje nós discutimos muito a questão de políticos
populistas, mas nós não discutimos as razões que levam ao surgimento desses políticos populistas. O diretor-geral da Afrosondagem constata que os atores políticos não têm levado muito em consideração os resultados dos sucessivos inquéritos sobre a qualidade da democracia e da governação. Quando ignoram, mais uma vez, estão a ignorar aquilo que é o sentimento dos cabo-verdianos, porque não é a Afrosondagem quem diz que as coisas vão mal em determinadas matérias. Nós ouvimos os cabo-verdianos, então são os cabo-verdianos que dizem. E como acredito eu que os políticos devem, pelo menos, ou deveriam ter em consideração qual é o sentimento dos cabo-verdianos. O estudo da Afrosondagem apresentado hoje indica ainda que cerca de 20% dos cabo-verdianos preferem em algum momento governos militares em detrimento de regimes democráticos, indicador considerado preocupante para o analista político e um dos apresentadores do estudo, António Lugério Correia. O presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados defendeu hoje a urgência do país apostar mais na promoção da literacia digital, uma necessidade que Faustino Varela justifica com a prestação de um serviço cada vez mais assente no digital. Daí temos que ter a literacia digital que se fala hoje, e nós temos defendido, e algumas organizações que nós pertencemos já defendem há muito tempo, que deve haver uma disciplina ou um programa desde do ensino básico sobre proteção de dados, ou programas relacionados com proteção de dados. Às vezes as pessoas dizem, isso é modernice, são coisas, tudo. Eu penso que a educação para a proteção de dados, hoje mais do que nunca, proteção de dados, privacidade, as nossas informações pessoais no seu todo, dizia que hoje mais do que nunca essa educação deve ser iniciada o mais cedo possível, tendo em conta que qualquer criança a partir dos 2, 3 anos, a primeira coisa que faz quando uma pessoa chega a casa é buscar o telemóvel dos pais para começar a brincar. Repto de Faustino Varela, lançado numa altura em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados assinala 10 anos da sua criação. Um organismo que tem cumprido o papel para o qual foi criado e reconhecido internacionalmente. Além de fazer parte da Convenção do Conselho da Europa, que regula a transferência de dados entre países, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, recorda Faustino Varela, está na origem da criação da Rede Africana de Proteção de Dados. E para o nosso espanto, no ano seguinte, nós fomos escolhidos para a vice-presidência da Associação Francófona de Proteção de Dados. Essa vice-presidência já foi renovada, ou seja, o mandato nós fomos reconduzidos para um segundo mandato. Também a Comissão faz parte como membro observador da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, também devido à iniciativa da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o nosso país passou a ser membro da Convenção de CDAO, Convenção sobre Cibersegurança e Proteção de Dados em África, Convenção de Malabo, Convenção da União Africana, e também ainda a nível internacional estamos a dar passos largos para a criação de uma rede lusófona de autoridade de proteção de dados, além de acordos e protocolos de cooperação que nós temos com diferentes autoridades de proteção de dados. Portanto, parece-me que hoje a instituição Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma instituição conhecida no país. Referências do presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, feitas no dia em que a instituição apresenta uma nova identidade visual. Trata-se de novas ferramentas digitais acessíveis a todo o público-alvo. É o Jornal das 13, aqui na sua Rádio de Cabo Verde, quando são, neste momento, 13h15. O PICV volta à carga hoje em conferência de imprensa em que o deputado Julião Varela reconfirma
que existem inconstitucionalidades no PCFR dos professores e que trouxe mais perdas do que ganhos para a classe docente. O deputado em nome do PICV admite a possibilidade de um novo veto do Presidente da República, José Maria Neves. A reportagem com Joana Lopes. Para Julião Varela, o PCFR dos professores, agora aprovado no Parlamento por força da maioria, padece dos mesmos males que teria provocado o veto presidencial e aponta as razões. Apesar das promessas do governo de abertura para acolher as propostas no debate na especialidade, das mais de 40 propostas apresentadas pelo PICV, eu estive pessoalmente na reunião da Comissão Especializada e a verdade é que nenhuma delas foi aceita. O PCFR aprovado representa mais perdas do que ganhos para a classe docente. Se não vejamos, deixa uma grande parte dos professores de fora, transforma docentes em agentes. Dos cerca de 7.700 professores, só transitam para o PCFR cerca de 4.193, cerca de 54%. Ou seja, só os professores licenciados transitam para o PCFR. Todos os professores não licenciados, os formados no IP e em outras escolas de formação de professores com vários anos de trabalho, são agora considerados agentes. Segue o deputado do PICV dizendo que este diploma retira anos de trabalho aos professores no processo de regularização dos atrasados e sem direitos a reclamações, como é caso dos com mais de 10 anos de serviço. A classe docente, quando em greve, fica obrigada a fazer os serviços mínimos, o que significa que deixa de poder exercer o seu direito à greve. Os professores que são dispensados para o exercício de mandato sindical deixam de ter os seus direitos de carreira salvaguardados. O professor deixará de ser quadro do Conselho para ser quadro nacional e isso dificultará imenso em lutar com medo de represálias, uma vez que pode ser transferido para fora do seu Conselho, medo de pedir licença sem vencimento, pois, no regresso, pode ser reintegrado fora do Conselho de Residência, ou seja, onde houver vagas. O secretário-geral do PICV, Julião Varela, não descarta a possibilidade do diploma, aprovado sexta-feira no Parlamento, ser de novo vetado pelo Presidente da República. Vai analisar a nova lei aprovada pelo Parlamento e ver que alterações foram introduzidas após o primeiro veto. Se efetivamente constatar que as questões que estiveram na origem do veto foram superadas, naturalmente, portanto, que irá homologar. Mas se constatar que efetivamente nada foi alterado, como nos parece ser o caso, não haverá outro caminho senão um novo veto. O PICV entende que o PCFR dos professores só foi levado ao Parlamento como estratégia do governo para superar o veto do chefe de Estado. A missão da CDAO que se encontra em Cabo Verde prossegue com a sua visita. O antigo comissário da CDAO em representação de Cabo Verde, Isaías Barreto, considera que apesar dos desafios que se colocam ao país, a organização também é útil para que os países da sub-região continuem a dar a devida valorização à CDAO. Na opinião de Barreto, o Cabo Verde, por exemplo, deve reforçar a sua participação, neste caso, ter presença ativa para defender as suas posições e poder colher mais e melhores frutos com a sua integração. Estamos a falar de uma organização regional criada há já várias décadas, mas sobretudo de uma organização que promove a integração regional na África Ocidental, que promove o desenvolvimento econômico na África Ocidental e que promove a defesa dos interesses comuns dos Estados da África Ocidental, nomeadamente dos interesses econômicos. Estamos a falar de uma organização importante para o desenvolvimento dos países da África Ocidental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da boa governança e do ponto de vista das relações entre os países, entre os povos. Eu acho que a CDAO tem um peso importante. Contudo, cabe aos cabo-verdianos tirar o melhor proveito da sua pertença à CDAO. Do meu ponto de vista, enquanto cidadão cabo-verdiano, eu diria é que nós precisamos de melhor aproveitar a nossa pertença à comunidade econômica dos Estados da África Ocidental. Existem muitas potencialidades, mas cabe-nos a nós desenvolver políticas e cabe-nos a nós também, cidadãos, de ser proativos e avançar com ideias e com projetos concretos.
Ultimamente, a CDAO tem sido confrontada com alguns desafios, nomeadamente a saída de 3 países que são chefiados por juntas militares após golpes de Estado, casos do Mali, do Burkina Faso e do Níger, que decidiram criar a Aliança de Países do Sahel. Embora tenha havido essas tomadas de posições, que diz serem meramente políticas, Isaías Barreto reafirma a importância da CDAO, Organização Subregional, para o desenvolvimento socioeconómico dos Estados-membros. Prossegue na UNICEF na Praia o Fórum Internacional de Atenção Primária à Saúde como pilar da justiça social. Em debate, temas como a atenção primária à saúde, estratégia e realidades, a contribuição da saúde primária na redução das desigualdades e desafios, liderança do enfermeiro na atenção primária à saúde, prática profissional e os principais desafios da saúde primária. O Fórum procura promover a troca de conhecimentos e experiências em saúde pública global entre líderes e profissionais da enfermagem dos países participantes, como explica Helga Carvalho, coordenadora nacional do Fórum, que destaca a necessidade de reorganização e uma forte atenção na saúde primária. É certo que os recursos humanos não abundam, mas também é certo que para fazer face aos desafios do perfil epidemiológico que nós temos neste momento, de doenças cardiorrespiratórias e de um perfil de jovens que nós temos, quer dizer, a nossa pirâmide ela é grossa na base e no meio, demonstrando que nós temos muitas crianças e muitos adolescentes. Então significa que em termos de estrutura e em termos de serviço, oferta e produto a ser ofertado à população, deveria estar mais descentralizado no sentido de ir à procura dessas pessoas que supostamente não estão doentes, porque afinal a saúde, nessa visão ampliada, não é nem estar doente. Este fórum que continua ao longo da tarde de hoje na cidade da Praia, UNICEF. Estamos praticamente a finalizar este Jornal das 13. As mulheres grávidas na faixa de Gaza enfrentam graves perigos, por vezes fatais, devido aos ataques israelitas e ao cerco imposto desde outubro de 2023, alertou hoje o Observatório dos Direitos Humanos. O relatório de 50 páginas, intitulado 5 bebés numa incubadora, violações dos direitos das mulheres grávidas durante o ataque de Israel a Gaza, da autoria da investigadora Belkis Weil, conclui que o bloqueio da faixa de Gaza pelas forças israelitas, as restrições à ajuda humanitária e os ataques a instalações médicas e ao pessoal da saúde criaram uma situação de perigo grave e também fatal para as mulheres palestinianas durante a gravidez, o parto e o período pós-parto. O relatório baseia-se em entrevistas a 17 pessoas entre junho e dezembro do ano passado, incluindo 8 mulheres palestinianas que se encontravam grávidas durante o conflito na faixa de Gaza, 2 das quais perderam os seus bebés devido aos seus ferimentos provocados por armas explosivas. Pessoal médico do enclave e pessoal médico internacional de organizações e agências humanitárias internacionais que trabalham em Gaza. O Fundo das Nações Unidas para a População, FUNUAP, comunicou que no final de dezembro do ano passado, mais de 48 mil mulheres grávidas sofriam de insegurança alimentar e registrou cerca de 60 mil casos de desnutrição aguda em crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 59 meses e 16.500 casos de mulheres grávidas que necessitavam de tratamento para desnutrição aguda. O relatório avança ainda que todas as instalações médicas que operam em Gaza enfrentam condições sanitárias precárias e de sobrelotação, bem como uma grave escassez de bens de saúde essenciais, nomeadamente medicamentos e vacinas. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou o prolongamento até 18 de fevereiro do cessar-fogo entre Israel e o Líbano, mas demonstrou preocupação com a morte de civis no sul do Líbano. Guterres manifestou preocupação com os relatos de múltiplas vítimas devido ao fogo israelita contra civis libaneses que regressavam às aldeias onde as forças de segurança de Israel continuam presentes no sul do Líbano e apelou às partes para que exerçam contenção e cautela.
O Ministério da Saúde libanês estimou o número de mortes nos últimos 2 dias em 26. Guterres instou Israel e o Líbano a cumprirem os compromissos em relação ao acordo sobre o cessar-fogo e o fim das hostilidades e apelou a mais progressos na mobilização do exército libanês e na retirada das forças de defesa de Israel. O secretário-geral da ONU sublinhou a importância de evitar novas medidas que poderiam aumentar as tensões, colocar civis em perigo e atrasar ainda mais o seu regresso às suas cidades e vilas de ambos os lados, Israel e Líbano. Ontem, António Guterres e o secretário-geral do movimento xiita, libanês Hezbollah, Naim Qassem, rejeitaram o prolongamento de cessar-fogo. Nesse caso, o secretário-geral do movimento xiita rejeitou o prolongamento do cessar-fogo com Israel no Líbano, sendo que o secretário-geral da ONU mostra-se preocupado com esta situação. O líder do Hezbollah diz que a violação do acordo por Israel constitui a confirmação de que o Líbano necessita do movimento armado xiita, que considera que as suas ações são parte integrante da resistência à ocupação israelita no sul do Líbano. 13h26. Recordemos os títulos desta edição. A ONU diz-se preocupada com o congelamento da assistência dos Estados Unidos ao exterior. Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quer ter um encontro o mais rapidamente possível com a administração Trump para entender melhor do que se trata. Em relação a Cabo Verde, não se sabe se ainda o país será ou não afetado com estas orientações do presidente norte-americano. A Comissão das Pescas do Parlamento Europeu aprovou o acordo de pesca com Cabo Verde, que concede aos navios da União Europeia o direito de pescar nas águas do país nos próximos 5 anos, ou seja, até 2030. Cerca de 75% dos cabo-verdianos insatisfeitos com o funcionamento da democracia no país e 84% consideram que os políticos não escutam a população, dados revelados hoje pela Afrosondagem. PCFR dos professores ainda na ordem do dia. PICV volta à carga e reconfirma que existem inconstitucionalidades e que o PCFR trouxe mais perdas do que ganhos para a classe docente. Presidente da Comissão Nacional da Proteção de Dados defende a urgência de Cabo Verde apostar mais na promoção da literacia digital, uma necessidade que Faustino Varela justifica com a prestação de um serviço cada vez mais assente no digital. O Observatório dos Direitos Humanos denuncia que as mulheres grávidas na faixa de Gaza enfrentam graves perigos, por vezes fatais, devido aos ataques israelitas e ao cerco imposto desde outubro de 2023. São também informações que constam de um relatório apresentado hoje. Boa tarde, muito obrigado pela preferência. Fique bem, sempre com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.